Nunca percamos a esperança. Boa noite, todos bem-vindos. Sou Walter Nagels, tem esse é o Endireitando. Nós somos 161 mil fãs aqui, muito obrigado a vocês. Nós somos 10 milhões de viewers esse ano, gente. Coisa maravilhosa. A gente fala de história, a gente fala de direito, de política e contextualiza isso contando história, fatos históricos. Eu acabei tomando um gancho aqui no Facebook, a gente fala sobre a perspectiva conservadora. Em algum momento, 15 dias antes do segundo turno da eleição, o seu Mark Zuckerberg resolveu e os seus assessores resolveram me deixar fora do ar. E eu meio que perdi o contato com vocês, aí eu comecei a fazer mais lives lá no Instagram. Nós saímos no Instagram de 10 mil para 35 mil seguidores, mas eu tenho que voltar aqui para dar uma mensagem de final de ano para vocês, para agradecer esses 10 milhões de viewers e para deixar uma palavra de esperança e de coragem. Hoje é o penúltimo dia de Hanukkah, eu acho, a festa das luzes, a festa que consagra a resistência do povo judeu contra a dominação e em favor da liberdade. E um milagre aconteceu lá, uma lamparina que era para durar um dia, durou 8. E os judeus, que eram muito menos numerosos que os gregos, venceram. E venceu a sua liberdade. E em momentos como esse, que está em ameaça a nossa liberdade, vamos acreditar sempre na vitória. E de que o cenário, a perspectiva, por mais difícil que seja, sempre eu sou, Elisandro, sou judeu, sempre é possível que seja superado. Mas eu quero falar de uma outra história para vocês. Eu quero falar, e você sabe o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou conversando com vocês e vou descascando alho, tarefa que a minha patroa me deu. Então vamos contar uma historinha. O marido de vocês descasca alho também? Lava a louça? Cozinha? A gente tem que ajudar. Eu vou contar uma história de sobrevivência. Não só de essa história de Matitiarro e dos... Como é o nome, Matias? Os Macabeus. O meu pequeno está jogando tênis aqui do lado. Matitiarro e os Macabeus. Mas não é essa a história. Eu quero contar a história da maior epopeia de sobrevivência e resgate de todos os tempos. De um inglês que se chama Sir Ernest Shackleton, que tinha programado para fazer a primeira travessia da Antártida, do Polo Sul. O Polo Sul tinha sido avistado pela primeira vez em 1820 por um navegador russo que se chamava Bellenhaus. Mas ele não chegou aí ao Polo Sul, ele ficou a 120 quilômetros do Polo Sul. Avistou, mas não colocou os pés. Depois, em 1904, nós temos a Era das Expedições, onde pela primeira vez 2 homens disputaram quem chegava primeiro no Polo Sul. E Asmundsen e Sir Ernest Scott, e os dois organizaram 2 expedições, estavam mais ou menos ao mesmo tempo, e Asmundsen chegou com 2 ou 3 dias antes de Sir Ernest Scott no Polo Sul, e o coitado do Scott, além de não ter conseguido chegar primeiro, ainda morreu na volta. E este cara, o Shackleton, era jovem e tinha participado da expedição do Sir Ernest Scott havia morrido. E aí ele programa depois, na sua volta, a primeira travessia da Antártida. O que consistia isso? Primeiro eu vou falar uma curiosidade para vocês. É o seguinte, você sabe qual é a diferença do Polo Sul e do Polo Norte, gente? Evidentemente, além de um estar no sul, o outro está no norte. Eu dou um dente de alho para quem disser aí. É o seguinte, o Polo Sul é um continente, o Polo Norte é uma calota de gelo. O Polo Sul tem terra, se derreter o gelo do Polo Sul, tem um continente embaixo. Aliás, tem 4 quilômetros de gelo no Polo Sul. Muito obrigado, Rep Hanukkah também, Feliz Natal, Renata, Feliz Natal a todos. O Polo Norte é só gelo, se derreter o gelo é só mar. Então essa é uma das primeiras, talvez a mais importante diferença. Então veio esse período aí das expedições antárticas. E o projeto do
do Shackleton era fazer a travessia da Antártida, ou seja, ele ia chegar num lugar aqui perto da Terra do Fogo, o navio ia deixar eles ali, e ele iria descer com a sua trupe, com a sua turma, e sairiam caminhando e atravessariam o Polo Sul, e o navio dava a volta e pegava eles do outro lado. Eles fariam a primeira travessia antártica. 1914, eles partem para isso. Eles vão até Buenos Aires, com navio e com 27 tripulantes dessa expedição. E eles chegam em Buenos Aires, organizam mantimentos, essas outras coisas, e partem para uma ilha que vocês podem olhar aí no Google depois, se chama Ilha Geórgia do Sul, no meio do Oceano Atlântico, aqui embaixo, lá perto da Antártida, lá embaixo. Isolado, um pontinho, Ilha Geórgia do Sul. Se vocês forem olhar aí, vai ter a Ilha Geórgia do Sul e Ilhas Sanduíche. São 2 pontinhos lá no meio do oceano. Então ele vai até a Ilha Geórgia do Sul, fica um tempo ali e partem com o seu barco para fazer a travessia da Antártida. Só que naquele ano de 1915, de forma excepcional, o mar congelou mais cedo. A Antártida, o mar congela mais ou menos por final de março e fica até novembro congelado. E naquele ano o mar congelou mais cedo. E eles ficaram presos no gelo sem conseguir chegar no continente antártico. A mais alguns quilômetros, talvez 50, 60 quilômetros, ficaram presos. E ali eles iam ter que ficar esperando até que o mar descongelasse. E ficaram durante todo o inverno esperando. 8, 9 meses ficaram ali. Desde março até dezembro daquele ano. Quando o mar começa a descongelar, gente, ao invés de soltar o navio começa a fazer estalos terríveis, a madeira ranger. Estou falando de 1915, né? O navio era todo de madeira, não existia. E o navio começa então a estalar e alguém diz o seguinte: olha, o barco não vai aguentar, porque quando o gelo começou a descongelar, estou com a saudade das aulas de geografia, diz Anair. Mas eu estou falando da maior expedição, da maior história de sobrevivência e resgate de todos os tempos, a expedição de Ernest Shackleton. Então estou contando essa historinha para vocês. Era a expedição que pretendia fazer a travessia da Antártida. Bom, aí eles ficam presos e alguém diz o seguinte: olha, o barco não vai aguentar, o barco vai estourar. E aí o Shackleton determina então que eles retirem tudo de dentro do barco, inclusive os botes salva-vidas, e que façam um acampamento do lado de fora. E eles fazem isso. E dito e feito, dali uns dias mais, o gelo começou a ir descongelando, se soltando e comprimindo, apertando o barco começou a estalar, foi quebrando, e o barco afunda, e eles ficam em 1915 sozinhos, isolados e sem barco para poder voltar na Antártida. Quase tomei uma bolada aqui. Vamos seguir em frente. Bom, eles ficam ali 6 meses mais, esperando que aparecesse algum navio baleeiro para resgatá-los. Nenhum navio aparece. Eles resolvem então pegar todos os barcos, levantar acampamento e ir para uma outra ilha que ficava um pouco mais ao norte, que se chamava Ilha Elefante. E vão até a Ilha Elefante. 27 homens da tripulação do Shackleton. Eles tinham levado cachorros, husky siberiano, já tinham comido todos os cachorros, e aí então ficam mais 6 meses na Ilha Elefante e de novo não aparece ninguém. De tal forma que eles se apercebem o seguinte, que eles iam morrer lá, que eles não ia chegar ninguém, já não havia chegado, eles já estavam há 1 ano esperando o socorro, ninguém aparecia e que eles iam morrer. Então o que o Shackleton faz? Ele determina o seguinte: ele pega o carpinteiro da expedição e pega um bote, manda fazer um mastro para colocar no bote, manda colocar pedras dentro do bote para servir de lastro e seleciona 4 marinheiros para acompanhá-lo. Então ele faz uma tripulação de 5 marinheiros e aí eles saem do Polo Sul para deixaram 19 homens para trás e saem do Polo Sul para tentar encontrar socorro para poder voltar e resgatar os outros homens que tinham ficado lá. De novo, estou descascando um alho aqui e estou conversando com vocês, contando a maior história de camaradagem, de companheirismo e de sobrevivência. E de que nada é tão difícil, nem nada é tão impossível que não possa ser, com fé, superado.
com União superado. E aí o Shackleton então sai da Ilha Elefante. E aí o seguinte, o lugar mais próximo que tinha de onde eles estavam, ali no Polo Sul, era a Terra do Fogo. Só que eles só tinham um botezinho e eles tinham que atravessar o mar mais tormentoso do mundo, que é o Estreito do Drake. E aí tem um outro problema. Eles estavam nesse bote, a vela, e todo o vento é do oeste para leste. Só venta nessa direção e as correntes também. Então eles não conseguiam sair dali para chegar no lugar mais próximo, que era a Terra do Fogo. Eles tinham que ir em direção ao meio do oceano. E só tinha uma possibilidade deles chegarem num lugar, que era exatamente nessa ilha onde eles tinham parado na vinda, que era a Ilha Geórgia do Sul. Mas eles só tinham um instrumento de navegação que se chama sextante. É aquele instrumento que vocês veem às vezes nos filmes antigos, né, que é, gente, 1 grau. Mate, a Sofia tá me ligando aqui, vai lá, liga para ela, vê o que ela precisa, por favor. Minha filha que foi no super. Bom, vamos voltar aqui. Se eles errassem 1 grau, além deles estarem 1 ano e meio perdidos na Antártida, abandonados, eles tinham que... Ela saiu no super. Hã? Eu sei, por isso que eu te pedi. Vai lá e liga pra ela tá me ligando aqui, pergunta o que ela precisa, Mate. E aí, 1 ano e meio, caiu a live, mas voltou, né? Voltou. Se eles errassem 1 grau, eles perdiam 300 quilômetros a ilha, e eles tinham que atravessar com um barquinho, um bote, o mar mais tormentoso do mundo. E lá foram eles. 19 homens ficaram esperando na Antártida, os restantes 5 foram no bote e conseguiram acertar a Ilha Geórgia do Sul. Mas nada ainda seria tão fácil. Aliás, não tem nada fácil nessa história. Eles chegaram no lado errado da ilha. E para eles conseguirem chegar até a estação baleeira, onde eles sabiam que existiam lá pessoas, eles teriam que atravessar uma cadeia de montanhas, mais ou menos tipo os Andes, assim. O que era? A mãe tá resolvendo já. Tá bem. Bom, de tal forma, gente, quando eles chegam na ilha, 2, 3 não tinham mais condição física sequer de fazer a travessia dessa cordilheira. Então foi só o Shackleton e mais um outro marinheiro. E isso foi 100 anos depois, agora na década de 50 anos depois, na década de 50, o exército inglês repetiu a travessia da cordilheira das Ilhas Geórgia do Sul que o Shackleton havia feito. E chegaram à seguinte conclusão: era impossível ter feito a travessia sem equipamento de alpinismo. E eles conseguiram fazer. Chegaram na estação baleeira, depois de 2 anos desaparecidos. Diz que o homem que abriu a porta para eles, e eles se apresentaram, o homem não acreditou que eram eles. Aí, emoção, começaram a chorar, e aí ele tenta organizar uma expedição para voltar à Antártida para recuperar os seus homens. Tentaram uma vez, não conseguiram. Aí eles foram até Punta Arenas, que fica no Chile, e lá em Punta Arenas, então, eles conseguem, enfim, encontrar um barco, e nesse barco eles retornam, e depois de 4 meses que ele saiu naquele bote, ele volta e resgata todos os seus 19 marinheiros. E os 21 marinheiros, porque eram 27 ao todo. E todos sobreviveram, e ninguém ficou para trás. E eu acho que a grande história que fica, o grande legado que fica, e depois ele virou palestrante e acabou tentando organizar mais uma expedição e voltou para fazer mais essa expedição. Quando ele estava em Buenos Aires, em 1921, eu acho, com 47 anos de idade, ele teve um infarto e acabou fulminante e acabou morrendo. Mas a mensagem que fica, o legado que fica, o recado que fica, é o que ele escreveu como mensagem da sua expedição. E fortitudine vincimus.
e pela perseverança vencemos. E é isso que eu queria deixar de mensagem nessa véspera de Natal, nesse final de 2022, que infelizmente no campo da política nos trouxe uma derrota terrível. E a perspectiva dessa gente voltar ao poder, né, com essa visão do socialismo que ilude as pessoas e se alicerça em cima do ressentimento, falando em justiça social, na verdade só entrega cada vez mais em todos os lugares onde foi implementado pobreza e desesperança. E o que eu quero dizer é o seguinte, a partir disso, tenhamos fé. Tenhamos fé que nenhum objetivo, aliás, nenhum desastre, nenhuma tragédia é tão grande que a partir da nossa união, dos nossos bons propósitos, da nossa fé e da nossa perseverança, a gente não possa superar e juntos vencer. Acreditemos no futuro. Vamos tirar a derrota desse ano como lição para que a gente busque o nosso aperfeiçoamento e continue lutando pelo bem do nosso país. Acho que o que de mais importante nós descobrimos é o nosso amor pelo Brasil, o nosso sentido de patriotismo, o nosso culto à família, o nosso amor a Deus e o nosso comprometimento com a liberdade. São esses os nossos motes e as nossas inspirações. E nessa história de Shackleton, a maior história de sobrevivência de todos os tempos, de que, ou onde tudo parecia perdido e os objetivos mais impossíveis foram superados, que a gente procure encontrar na derrota, na tristeza, na desesperança, uma semente, uma fagulha de luz, para que a gente possa iluminar o caminho e juntos, vocês, eu, nosso Endireitando, os 10 milhões de viewers, nós continuarmos caminhando pelo bem do nosso país, das nossas famílias e da nossa liberdade. Um Feliz Natal a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela amizade, pela presença, por tudo que a gente construiu juntos aqui. De novo, foram mais de 10 milhões de viewers nas nossas lives e eu não tenho palavras para agradecer isso. De todas as coisas, isso é o que fica, isso é o que vale. Obrigado. Que Deus ilumine e abençoe a vocês, as famílias de vocês, e que nos permita superar todos os desafios, todos os obstáculos, mantendo sempre viva a chama da esperança.